Eu vou te contar como funciona o motor diesel de dois tempos, os amados motores Detroit Diesel da GM. Além disso, eu vou te contar como eles surgiram, os caminhões brasileiros que saíram com essa mecânica e por que esses motores não ficaram tão populares no Brasil como no resto do mundo. Os motores de dois tempos são motores que têm um ciclo muito mais simples do que os motores convencionais. Eles são capazes de realizar todas as 4 etapas em apenas uma volta do eixo do motor, diferente dos motores de 4 tempos que precisam de 2 voltas para realizar as 4 etapas. Com isso, eles conseguem chegar a uma taxa de giros e uma potência bem mais alta com uma litragem bem menor comparada aos motores de 4 tempos. A história dos motores a diesel começa em meados de 1892, quando o engenheiro alemão Rudolf Christian Karl Diesel cria um motor que conseguia usar um outro tipo de combustível. Porém, esse motor tinha tantos problemas que ele ficou limitado a apenas poucas aplicações. E por esse e outros motivos que foram criados os motores diesel de dois tempos. Mas os motores de dois tempos só ficaram populares com a Detroit Diesel, que tem esse nome por ficar situado na cidade de Detroit, no estado de Michigan. Essa divisão seria responsável por fabricar motores diesel compactos e confiáveis para diversas aplicações, desde aplicações militares e marítimas até caminhões, ônibus e vários outros veículos para o público civil. Esses motores fizeram um sucesso muito grande, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, pois nessa época a Detroit Diesel chegou a produzir cerca de 400 a 500 motores por dia, que eram usados principalmente pelas tropas dos aliados, que usavam eles em caminhões, tanques e geradores. Mas se esses motores foram tão bons assim, como funciona o motor diesel de dois tempos? Por que eles ficaram tão populares? Por que não se usam mais? Um motor diesel de dois tempos funciona de uma forma bem semelhante a um motor dois tempos a gasolina, mas diferente dele, que usa apenas o pistão para movimentar os gases dentro do motor. Os motores dois tempos a diesel usam um blower para mandar o oxigênio para dentro dos cilindros. Ou seja, esse motor precisa que algo force o ar a entrar no motor o tempo todo. Diferente de um motor dois tempos a gasolina, pois nele o pistão é quem puxa a mistura de ar e combustível para dentro do cárter, pressuriza essa mistura e faz ela ir para dentro da câmara de combustão. Logo depois, o pistão sobe, comprime a mistura e a vela solta uma faísca que faz queimar o combustível, produzindo assim a energia do motor. Mas todos esses ciclos estão acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Porém, esse é um motor dois tempos a gasolina. Já os motores dois tempos a diesel seguem uma lógica parecida, mas que tem suas diferenças. Já que como o motor diesel usa um supercharger e não o cárter, esse motor é capaz de ter óleo lubrificante da mesma forma que o motor quatro tempos. E assim como os motores quatro tempos, eles possuem válvulas no cabeçote, mas essas válvulas servem apenas para o escape. E assim como o motor diesel comum, não há velas de ignição. O diesel pega fogo pela alta temperatura dentro do cilindro. Mas diferente de um motor diesel normal, esse motor não possui bomba injetora, que é a parte do motor que controla quanto e quando o diesel será injetado no motor. Na verdade, há uma bomba, mas a função dela é apenas pressurizar o diesel para que ele seja pulverizado e queime bem dentro do cilindro. O bico injetor é acionado da mesma forma que as válvulas de escape. Um ressalto no comando de válvulas faz acionar o bico injetor. Sendo assim, o motor diesel de dois tempos admite o ar pelo blower na parte de baixo do cilindro. O pistão sobe e comprime o ar dentro do cilindro e o diesel é injetado pelo bico injetor, que pega fogo pela alta temperatura lá dentro, empurrando assim o pistão para baixo. E quando ele chega no ponto mais baixo, as válvulas de escape se abrem e o blower pode enviar mais ar para dentro dos cilindros, o que faz com que mais oxigênio possa ser usado. E novamente as válvulas se fecham, o pistão sobe e comprime a mistura e o ciclo fica se repetindo. Mas mesmo tendo todas essas vantagens e sendo muito mais simples, ele não é usado hoje em dia, exceto em algumas aplicações, como é o caso do maior motor do mundo, que é um motor de dois tempos e equipa gigantescas embarcações. Mas por que um motor que fez tanto sucesso é tão difícil de ser encontrado nos dias atuais? Mesmo que hoje em dia nenhum caminhão saia de fábrica com motor diesel de dois tempos como antigamente,
que era usado no raríssimo cavalo mecânico Ford F8500 e Ford 8000, além de algumas versões do Chevrolet D60. Esses motores diesel de 2 tempos ainda têm muito espaço hoje em dia, tanto no transporte naval, equipando grandes navios cargueiros que cruzam oceanos, levando centenas de toneladas de mercadorias. Um bom exemplo é o maior motor do mundo, o RT96C, que usa ciclo 2 tempos, igual a um Detroit Diesel, sendo capaz de gerar o gigantesco número de 108.878 cavalos a apenas 102 RPM. Mas esses motores não estão restritos ao mar. No ramo ferroviário, os motores 2 tempos fazem as locomotivas levarem centenas de toneladas indiretamente, pois eles não movimentam as rodas como em carros e caminhões. Eles tocam gigantescos geradores de energia para alimentar o sistema de transmissão diesel-elétrica, onde um motor diesel movimenta um gerador elétrico, que alimenta um controlador que comanda vários motores elétricos em cada uma das rodas da locomotiva, já que seria muito complexo levar a tração a cada uma das rodas da locomotiva. Além de que a potência é tão grande que, se fosse usado um sistema de transmissão comum com caixa de marchas e diferencial, o sistema não suportaria. Porém, todos esses veículos estão sujeitos à potencial falha de todos os motores a diesel, que é o motor acelerar sem controle até fundir ou Mas eu te espero neste vídeo e lembre-se, não há só uma forma de fazer uma coisa.